A gente fez de costas para inteligência 1 e 2. Agora a gente vai falar sobre de costas para o futuro. A gente começou com de costas para a vida, na verdade de costas para o futuro. E o ponto cego de todo mundo. Vida, futuro, que papo é esse? Mesa tá aqui, celular tá aqui, mas vida, futuro, é tudo abstrato. A pessoa tem muita dificuldade de entender. Que negócio é esse? E o que a vida tem a ver com o futuro? O futuro, naturalmente, vai vir. As pessoas precisam assistir o filme O Feitiço do Tempo. A pessoa vive o mesmo dia. Ele é a mesma pessoa, mal educado, presunçoso. Todo mundo tem bronca dele, se irrita com ele. E a mesma coisa acontece todo dia. O futuro não acontece para ele. Ele vive o pesadelo de viver o mesmo dia porque ele é a mesma pessoa e faz as mesmas burradas. Então, o futuro não vem naturalmente. Igual a pessoa acha, o jardim aparece de repente. Eu tenho um jardim de 25 anos, que eu fui tirando mudinha, não foi comprando, foi construindo ele, pouco a pouco. E é um jardim esplendoroso, estupendo, maravilhoso, encantador, que sai mudinha, que sai outra mudinha, né? Ele não acontece. Eu tenho que molhar ele, cuidar dele, falar com ele, passar carinho para ele, cumprimentar ele, fazer mudas nele, né? Colocar coisas que precisam de sol no sol, que precisa de sombra na sombra. É um trabalho que a gente chama de jardinagem, né? A gente tem que fazer essa jardinagem em relação a gente, melhorar nossos hábitos, nosso comportamento, nossa alimentação, nosso sono, o espaço que a gente vive mais limpo, mais organizado, nossa agenda menos louco, né? Ter tempo para descansar. Na Índia a gente chama pratyahara, repouso sagrado, para poeira sentar, para eu entender as coisas, para não ter hormônios de ansiedade, de raiva, de irritação, ficar sorridente e tranquilo. Então tem todo o trabalho de jardinagem que tem que fazer para cuidar do meu corpo, né? Que tenho 68 anos, posso desfrutar das coisas naturalmente, não me sinto velho de jeito nenhum. Aliás, estou bem melhor do que eu estava 20 anos atrás, 30 anos atrás, por incrível que pareça. Porque eu estou praticando uma vida inteligente, uma alimentação inteligente, hábitos inteligentes. E eu estou colhendo um futuro inteligente. Da mesma forma que a gente tem que fazer jardinagem com jardim, com o nosso corpo, a gente tem que fazer jardinagem em relação ao futuro. Se chama gestão do futuro. Você planta seu futuro. Quais são os gastos? Quais são as entradas? Quais são os perigos? Quais são as profissões, os mercados, as possibilidades, os lugares não vai poder ir? Outros lugares que vão receber a gente, né, com braços abertos. A gente tem que olhar todos esses, né, quesitos e plantar para poder o futuro brotar. Né? Você não aprende uma coisa em inglês de um dia para outro. Eu dou aula de inglês 40 e tantos anos. É muito difícil alguém dominar o inglês. Inclusive eu falo, entre as 3 coisas mais importantes na vida hoje, a primeira coisa você tem que ter inglês fluente. 1,5 bilhão de indianos, a maior parte fala inglês, tudo em inglês. África, inglês. Sudeste Ásia, inglês. Singapura, Malásia, Indonésia. Escandinávia, inglês. Estados Unidos, Canadá, inglês. Hoje, no mundo digital, você pode trabalhar em qualquer lugar, para qualquer empresa, mas vai ser inglês. Vai ser inglês.
Segunda coisa, você tem que ter uma inteligência didática, saber aprender, aprender a aprender, aprender a melhorar, aprender a enxergar o que está acontecendo, aprender a discernir, aprender a observar, aprender a pensar. Isso é muito importante, porque sem aprender é difícil se tornar mais inteligente. É difícil investir no futuro. A gente tem que aprender sobre o futuro, tem que aprender sobre a vida, tem que aprender sobre a inteligência, tem que aprender sobre os outros. O outro vai ser nosso cliente, nosso parceiro, nosso investidor. Seja que for ele indiano, vamos conhecer. Só porque ele tem nome diferente, vem de uma cultura diferente, você não pode colocar ele, sabe, no ponto morto, no limbo. A gente chama oblivion. As pessoas vivem oblivion, não tem a mínima ideia como 2 bilhões de pessoas que vivem no Sul Ásia vivem, mais 2 bilhões que vivem no Sudeste Ásia vivem. As pessoas são oblivion. Eles sabem do seu time de futebol, do seu grupo de amigos e alguns parentes, e olha aí, precisamos ampliar um pouquinho, porque o futuro é os bilhões que moram na África, na Índia e no Sudeste Ásia. Esse é o futuro. No resto, a população está sumindo. E a pessoa tem que... eu vou investir no futuro. Conheça a África, Sul da Ásia, Sudeste Ásia. Eu vou investir no futuro. Aprende a pesquisa, investigação, research and investigation, para descobrir. Porque como é que você vai acessar bilhões de jovens na África, no Sul da Ásia, no Sudeste Ásia? Investigando, aprendendo inglês, aprendendo a aprender, para poder aprender inglês, para poder comunicar, para poder trabalhar no digital. Futuro. Quais são os lugares que a guerra vai ficar cada vez mais insuportável? Quais são os lugares onde o clima, o mar vai invadir? As geleiras vão derreter. O sol vai queimar. Califórnia, incêndios. Mediterrâneo, incêndios. A gente tem que começar a entender isso aí. Gestão do amanhã é você estudar um pouquinho, aprender a estudar. Como será o amanhã? Como será o mundo do futuro? Como eu posso me preparar e me precaver dos perigos do futuro? O futuro é um ponto cego porque as pessoas estão muito envolvidos, né, no dia a dia, carpe diem, vamos para shopping, vamos para cinema, vamos para balada, vamos para barzinho, feriado, vamos descer e tal. Então as pessoas ficam com a miopia do curto prazo. E de repente acontece a virada e a pessoa fala, eu estou em outra agora, a coisa mudou, eu não sabia, não entendia, não me preparei. Quantas vezes eu ouvi na minha vida, eu não me preparei. Surgiu uma oportunidade, não me preparei, não tenho inglês, não tenho esse tipo de competência. Não trabalhei entrevistas, não sei me comunicar. Eu tenho muitos preconceitos culturais, preconceitos étnicos, e na entrevista eu me queimo. A pessoa precisa se trabalhar com inteligência. Não pode ser uma pessoa supremacista, sabe? Egocêntrico, narcisista, prepotente. A pessoa precisa desenvolver um pouquinho de empatia, um pouco de sensibilidade, sabe? Um pouco de respeito. O que está acontecendo na África é consequência dos últimos 250 anos de invasão, de colonialismo, de abuso, de roubo. Quando você estuda, lê, as pessoas que conheciam a África 1500, 1600 era um espetáculo. A mesma coisa com a Índia. Os primeiros viajantes ingleses, 1770, pouco tempo atrás. Índia é o lugar mais rico do mundo, não tem crime, não tem pobreza, não tem penitenciárias, é um espetáculo. E ainda tem um lord inglês que falou, precisamos virar isso, porque a gente não pode deixar a Índia tão na frente de todo mundo. O mundo inteiro está querendo ir para o caminho das Índias para fazer comércio, para aprender com os indianos. Temos que pegar o melhor que eles têm. A Índia era o futuro do mundo durante milênios. Aí veio uma galera, né? E aí ele se tornou um lugar sem futuro. Agora as coisas estão mudando, né?
A base da sociedade indiana se chama STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Eles entendem que o futuro vai querer que eu seja preparado, com competências, com alinhamento para agregar valor ao futuro. As pessoas falam, Tarek enlouqueceu, como assim? Se o futuro fosse uma pessoa, uma empresa, por isso que eles dizem, o futuro é um país desconhecido, é um país desconhecido. Se o futuro fosse uma empresa, você liga para o futuro, em que posso servi-lo? Como posso ajudar você? Eu quero que você tenha inglês fluente, que você tenha didática, que você sabe fazer sketchnoting, que você sabe fazer research investigation, que você sabe aprender para melhorar, porque um monte de coisas novas vão acontecer e a gente precisa de pessoas que têm mente aberta e preparado para agregar valor para mim no futuro. E a pessoa fala, eu não entendi nada. A pessoa fala, então me procura daqui a 10 anos, tá? Eu tenho outra fileira de clientes esperando para fazer entrevista comigo. Então nós temos que olhar para o futuro como se fosse uma empresa. Um país maravilhoso, um tipo de Singapura. Você pergunta, Singapura, eu quero migrar para Singapura. Meu irmão, assim que ele fez doutorado na Austrália, Australian National University, ANU, ele conseguiu visto para Singapura. Naquele tempo, salário de $3.000 e hospedagem gratuita. Singapura, 30 anos atrás, 40 anos atrás, estava no futuro. Eu fui para Singapura em 1991, 92. Estava muito adiantado, limpo, organizado. As pessoas, né, chineses, indianos ou alguns europeus de ponta, conseguiram ir com doutorado para Singapura, emprego garantido, visto garantido. O futuro, o Singapura, ele recebeu pessoas que hoje estão vivendo uma vida espetacular. A renda per capita em Singapura é um dos mais altos do mundo. É um lugar que tem zero crime, zero sujeira, né? E a razão que eu não fui morar em Singapura, recebi muitos convites, porque ele faz parte do Anel de Fogo. Quer dizer, ao redor do Oceano Pacífico, né, tem um anel, onde você vai ter terremotos, tsunamis, maremotos, vulcões. E o Dia do Peru vai acontecer. Tem terremoto no Alasca, Califórnia, tem um grande terremoto que vai acontecer na Califórnia. México tem muitos, Peru, sabe? Na Nova Zelândia tem, China sempre tem terremotos, teve tsunami na Indonésia. Então, como eu vivi terremotos e tufões, eu sei que o Dia do Peru vai acontecer em lugares. Quando teve terremoto em Katmandu, 350 mil morreram e o resto perdeu tudo. Quando teve tsunami na Indonésia, mais 300, 400 mil perderam. Então, você pode estar num lugar estupendo, maravilha, mas talvez no futuro o Dia do Peru vai acontecer. E o que é o Dia do Peru? O Peru vai andando, todo mundo vai alimentando, ele vai engordando, mas tem um dia daqui a 2, 3 anos, eles vão pegar e colocar ele na panela, tchau e benção. Durante 2, 3 anos ele vive curtindo a vida, achando que todo mundo adora ele, dando grão na boca dele. Mas ele está lá porque ele vai direto para a panela. Essa é a missão de vida dele. Então as pessoas que vão viver em Califórnia, que legal, né? The Great One, the Big One, vai acontecer logo, logo. Tá tendo fumacinha saindo lá do geyser. As pessoas que estão em Nova York, tempestade de gelo, já aconteceu vários anos. Menos 20, menos 30, a pessoa no gelo. A pessoa está em algum lugar onde tem mega incêndio. Califórnia direto, perde tudo. Você está no lugar errado. A hora errada vai vir. Então o futuro é um país que a gente precisa conhecer, que a gente precisa se preparar para o futuro. Não podemos ficar de costas para o futuro.